Dando continuidade aos nossos assuntos, depois da avaliação feita na semana anterior, o próximo capítulo que nós vamos iniciar, o próximo tópico, é sobre o estudo dos gases. A gente vai falar sobre o comportamento térmico dos gases. Bem, para a gente falar de gases, nós temos que primeiro definir e falar o que é um gás ideal. As equações que a gente utiliza para estudar o comportamento dos gases, elas nunca que oferecem valores exatos. Elas sempre oferecem valores que são aproximados àquilo que a gente pode verificar quando está se trabalhando com um determinado gás. Nessa tentativa de aproximar os valores dos valores que acontecem na realidade, é que a gente define um conceito de gás, que esse conceito de gás é chamado de gás ideal. Assim, o que a gente diz para um gás ideal, na aplicação das equações, é válido para gases que possuem aquelas características, algumas características que se aproximam do que a gente define como sendo as características de um gás ideal. Bem, aí eu tenho as principais características de um gás ideal. Ele possui uma baixa densidade, então o gás, para ele ser considerado com características próximas a de um gás ideal, ele tem que possuir uma densidade muito baixa. Ele encontra-se acima da temperatura crítica, porque na hora que ele está acima da temperatura crítica, ele não pode ser transformado no estado líquido, ele vai sempre se apresentar no estado de gás. Ele tem que ter moléculas que se movem desordenadamente, e essa movimentação desordenada acontece com as moléculas distantes umas das outras. Essa distância ela tem que ser tal que nenhuma atração de natureza gravitacional tem que existir entre as moléculas do gás ideal. Eles possuem moléculas que colidem eventualmente umas com as outras e com as paredes do recipiente, só que essa colisão das moléculas entre si e com as paredes do recipiente tem que ser colisões perfeitamente elásticas. Para quê? Para que não haja perda de energia. Porque caso a gente considerasse essas colisões que não fossem perfeitamente elásticas, haveria perda de energia do gás para outra molécula de gás ou para as paredes do recipiente durante a colisão. É interessante ressaltar que essas características que eu elenquei anteriormente, essas 4 características, elas são na verdade características que na prática elas não existem. Nenhum gás no nosso dia a dia possui todas essas características. Na verdade, como o próprio conceito diz, é uma característica ideal. O ideal para se estudar os gases é que eles tivessem características como essa que eu elenquei. Baixa densidade, tivesse sempre acima da temperatura crítica, as moléculas apresentassem um movimento desordenado entre elas e que as colisões fossem totalmente elásticas. Os gases que nós encontramos no dia a dia, eles não possuem essas características, porque eles não são gases ideais. Mas o que a gente faz para o estudo dos gases? É aproximar as características desse gás a essas características de um gás ideal, para que as equações que nós vamos estudar possam ter validade. Porque para um gás do dia a dia, se as características não se aproximarem das características de um gás ideal, as equações que nós vamos ver, elas não possuirão validade. Bem, então a primeira coisa que eu vou trabalhar é com a Lei Geral dos Gases Perfeitos. A Lei Geral dos Gases Perfeitos, ela vai me dizer que existe uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura de um gás. Pressão, volume e temperatura de um gás são conceitos que eles estão associados de maneira que não se dissociam. O que eu posso observar? Uma coisa que dá para eu dizer agora, nesse momento, é que na hora que eu for trabalhar com esses conceitos de pressão, volume e temperatura, a gente tem que sempre lembrar que a temperatura tem que estar em Kelvin. Não existe estudo de gás onde a temperatura não esteja em Kelvin. Então, se você pegar uma questão que a temperatura esteja em Fahrenheit ou em Celsius, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar ela para Kelvin. Bem, o que acontece então? Existe uma constância, uma relação de constância entre a pressão, o volume e a temperatura de um gás. Essa relação de constância ela é chamada de Lei Geral dos Gases Perfeitos. Então eu vou pegar, por exemplo, P1, V1 e T1, pressão, volume e temperatura de um gás num determinado instante, P2, V2 e T2 como pressão, volume e temperatura desse mesmo gás em um outro instante. O que a Lei Geral dos Gases Perfeitos vai me dizer? Ela vai me dizer que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual à pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. Ou seja, se eu multiplicar a pressão
e o volume e dividir pela temperatura em um dado instante, essa fração ela vai ser sempre um valor constante. E isso é traduzido então pela Lei Geral dos Gases Perfeitos. Portanto, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, quando eu trabalho com dois instantes diferentes. Aí eu trago um primeiro exemplo. Uma massa de hidrogênio sob pressão de 2,5 atm e temperatura de 77 graus Celsius, ela ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Calcule o seu volume nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos lá por parte. Pelo enunciado, nós temos que a pressão inicial, que eu chamar de P1, é de 2,5 atm, a temperatura inicial é de 77 graus Celsius, que quando eu transformo para Kelvin, que é somando 273, eu obtenho 350 Kelvin, e o volume inicial é de 500 centímetros cúbicos. Eu quero saber qual é o volume final nas condições normais de temperatura e pressão. O que eu chamo de condições normais de temperatura e pressão é a pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius. Então eu quero saber qual é o volume que esse gás vai ocupar quando a sua pressão for reduzida para 1 atm e quando a sua temperatura for reduzida para 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin. Bem, aplicando então a Lei Geral dos Gases Perfeitos, eu posso determinar o volume 2. Está aí então a Lei Geral dos Gases Perfeitos. Vamos substituir o P1 por 2,5, o V1 por 500, o T1 por 350, o P2 é 1, o V2 eu quero saber, o T2 é 273. Eu vou agora multiplicar na primeira fração em cima, 2,5 vezes 500 dá 1.250 sobre o 350, 1 vezes o V2 dá V2 sobre 273. Logo em seguida, eu peguei e simplifiquei a primeira fração por 50, ficou então 25 sobre 7, igual a V2 sobre 273. Vou fazer então agora o produto dos meios pelos extremos, então 7 vezes o V2 é igual a 25 vezes 273. 25 vezes 273 dá 6.825, passo o 7 dividindo. Quando eu dividir isso aí por 7, eu tenho então que o volume 2, o volume a ser ocupado por esse gás, quando eu reduzir a sua pressão e a sua temperatura, será então um volume de 975 centímetros cúbicos. Observemos então que o volume inicial do gás era 500 e foi para 975. O que isso quer dizer? Esse gás, quando eu reduzo a sua pressão e a sua temperatura, esse gás vai se expandir, ele vai ocupar um volume maior. O segundo exemplo, uma questão do vestibular da UVA. Um gás ideal está confinado em um recipiente onde a sua pressão é P, o seu volume é V e a sua temperatura é T. E elas podem variar. A razão entre P vezes V sobre T, ela irá o quê? Bem, a Lei Geral dos Gases Perfeitos, ela estabelece que a relação P vezes V sobre T, ela vai ser sempre constante. Se você pegar P vezes V sobre T em determinados momentos, você vai ter sempre o mesmo valor. Desse modo, então, essa razão ela irá permanecer constante, de modo que a resposta correta é a letra D. Bem, saindo aí da Lei Geral dos Gases Perfeitos, nós vamos falar de algumas transformações gasosas. O que são essas transformações gasosas? São as transformações pelas quais os gases passam quando eu vario sua temperatura, sua pressão ou seu volume, quando eu vario todas ou quando a gente mantém alguma delas constante. O que nós vamos ver nesse momento são as transformações gasosas quando uma dessas três características, ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, se mantém constantes. Vamos lá então. A primeira transformação gasosa que nós veremos é a transformação isobárica. Uma transformação ela é dita isobárica quando a sua pressão não varia, ou seja, quando a sua pressão é constante. O que vai acontecer? Numa transformação isobárica, você vai variar o volume do gás e você vai variar a temperatura do gás, mas a pressão dele vai se manter constante. Vamos lá então. Numa transformação isobárica, se eu chamar de V1 e T1, o volume e a temperatura iniciais, e V2 e T2, o volume e a temperatura finais, nós vamos ter então que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse momento é o seguinte:
Cada transformação gasosa, ela vai nos dar uma fórmula, uma expressão. Só que você deve estar atento que você não tem a necessidade de estar memorizando todas essas fórmulas das transformações gasosas. O que acontece então? As fórmulas das transformações gasosas, elas são decorrências lá da Lei Geral dos Gases Perfeitos. O que você tem que aprender, na verdade, é a Lei Geral dos Gases Perfeitos. Aprendendo ela, o restante fica tranquilo. Como é que você chega nessa fórmula que apareceu aí na tela da transformação isobárica? É só você pegar a Lei Geral dos Gases Perfeitos e lembrar que na transformação isobárica a pressão é constante. Quando você corta a pressão, lá na Lei Geral dos Gases Perfeitos, vai sobrar essa fórmula anterior que a gente pode ver. Então o que você tem que fazer? Aprenda a Lei Geral dos Gases Perfeitos. Na transformação isobárica, corta a pressão e trabalha com o que restar. O que restar vai ser V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Vamos lá então para um terceiro exemplo do vestibular de 2014 da UVA. Um gás de densidade ρ, isso é uma letra grega chamada ρ, ele está confinado em um recipiente cujo volume pode variar. Se a temperatura do gás variar de 25,4 graus Celsius até 100 graus Celsius, em uma transformação isobárica, qual a nova densidade? Antes de a gente começar a resolver esse exemplo, eu tenho que chamar a atenção de que o que nós trabalhamos na Lei Geral dos Gases Perfeitos é a relação entre pressão, volume e temperatura. Nós não trabalhamos com densidade na Lei Geral dos Gases Perfeitos. No entanto, a gente deve perceber o seguinte: um gás, quando ele varia o seu volume, todo gás, ao variar seu volume, ele mantém a sua massa, desde que o gás não esteja escapando, por exemplo, ele mantém a sua massa, mas varia o seu volume. Como ele varia o volume mantendo a massa, ele vai variar a sua densidade. Por isso, então, que essa questão trabalha com densidade. É só, então, a gente relacionar com a fórmula da densidade e a Lei Geral dos Gases Perfeitos para uma transformação isobárica, ou seja, para uma transformação com pressão constante. Bora lá. Do enunciado, nós temos que a transformação é isobárica. A temperatura inicial de 25,4 graus Celsius é de 298,4 Kelvin. E a temperatura final de 100 graus Celsius é de 373 Kelvin. Além disso, a questão chama de ρ a sua densidade inicial. E nós sabemos que a massa do gás não varia. Desse modo, então, a densidade inicial do gás ela vai ser a massa M dividido pelo volume inicial dele, que é V1. Bem, como a questão está chamando a densidade de ρ, então nós teremos que o ρ é M sobre V1. Se a gente isolar o V1, é só trocar de lugar o V1 com o ρ, nós teremos que o volume inicial desse gás vai ser a massa dele sobre o ρ, que é a sua densidade. Eu vou fazer do mesmo jeito com a densidade final. A densidade final eu vou chamar de ρ com essa linhazinha sobre ele. Então poderia chamar de ρ1, tanto faz o que vocês quiserem. E sendo ρ' a densidade final do gás e V2 o seu volume, pela fórmula da densidade, nós temos que a densidade é massa sobre o volume 2, então fica ρ' é igual a massa sobre V2, de modo que o volume final, que é o V2, é a massa sobre o ρ final, o ρ'. Bem, com esses dados, então agora eu posso pegar a fórmula da transformação isobárica, que ela diz que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E vamos substituir. Lembremos que o V1 é M sobre ρ, o T1 é 298,4, o V2 é M sobre o ρ final, ρ', sobre o T2, que é 373. O que dá para a gente fazer? Isso é uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, como a gente pode ver aí no slide. Dessa multiplicação, dá para a gente cancelar os m's, por exemplo, e multiplicar o que está embaixo. Então, 1 sobre 298,4 ρ é igual a 1 sobre 373 ρ'. O que eu faço agora? Produto dos meios pelos extremos. Feito o produto dos meios pelos extremos, o que a questão pede é a densidade final desse gás. A densidade final é o ρ'. Então você vai pegar o 373 que está multiplicando e passa dividindo. Quando eu pegar 298,4 dividido para 373, isso vai dar 0,8. Então nós temos que a densidade final do gás
é 0,8 vezes a densidade inicial, ou seja, a densidade final do gás ela é 80% da densidade inicial. De maneira então que a resposta correta é a letra A. O que dá para a gente observar nesse gás? A gente pode observar nesse gás que como houve uma redução da sua densidade, é porque o volume do gás aumentou. Foi um gás que se expandiu. Quando um gás aumenta o volume, a gente diz que ele se expandiu, e quando um gás diminui o seu volume, a gente fala que ele se contraiu. Próxima transformação gasosa que eu falarei é aquela que tem uma ruma de nome. Transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Eu particularmente prefiro chamar ela de isovolumétrica, porque já dá para a gente lembrar o que ela é. Uma transformação ela é dita isovolumétrica quando ela mantém o volume. É só lembrar que esse iso é igual, quer dizer igual. Então a transformação isovolumétrica é aquela onde o volume se mantém igual nos dois momentos aí que a gente está estudando do gás. Então você tem uma transformação gasosa que ocorre a volume constante. Do mesmo jeito, eu vou chamar de P1 e T1 a pressão e a temperatura iniciais, P2 e T2 a pressão e a temperatura finais. Desse modo, então, para uma transformação isovolumétrica, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Aí a dúvida, que fórmula é essa? Uma fórmula nova? É não. É só a lei geral dos gases perfeitos. Lembrando que eu estou numa transformação isovolumétrica, então vá lá na lei geral dos gases perfeitos e corte o V de volume, já que o volume é constante. Quando você cancela o V de volume, você chega na expressão anterior. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Aí eu trago um próximo exemplo para a gente ver como é que funciona uma transformação isovolumétrica. Um gás mantido a volume constante, então já está me dizendo que é isovolumétrica, tem pressão inicial, que vou chamar de P, e temperatura inicial de 27 graus Celsius, que é 300 Kelvin. Determine na escala Celsius, então nós vamos ter que transformar no final, a temperatura em que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. Então, pelo enunciado, nós temos que a pressão inicial, o P1, é P, e a temperatura inicial, o T1, é 300 Kelvin. O que eu quero saber é o T2, quando a pressão final é o dobro da pressão inicial, ou seja, quando o P2 é 2P. Como aí se trata de uma transformação isovolumétrica ou isométrica, tanto faz, porque a questão me diz que ela é a volume constante, então na transformação isovolumétrica, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Substitua, o P1 é P, o T1 é 300. O P2 é 2P, o T2 eu quero saber. Dá para cortar os P's, vai sobrar então 1 sobre 300 é igual a 2 sobre T2. Faça aí produto dos meios pelos extremos, 1 vezes T2 dá T2, 300 vezes 2 dá 600. Então nós temos que a temperatura final desse gás será uma temperatura de 600 Kelvin. Mas a questão ela pede essa temperatura em Celsius. É só lembrar que de Kelvin para Celsius subtrai 273. De maneira então que a temperatura final desse gás será uma temperatura de 327 graus Celsius. O que a questão está me dizendo? Se eu quero dobrar a pressão de um gás sem variar o seu volume, eu vou ter que aumentar a sua temperatura. É o que a questão está me falando. Eu tenho que pegar um gás que está a 27 graus Celsius e elevar a sua temperatura a 327 graus Celsius. Quinto exemplo, da Mackenzie de São Paulo. O motorista de um automóvel calibrou os pneus a temperatura de 17 graus Celsius. Isso em 25 libras-força por polegada ao quadrado. Verificando a pressão dos pneus, após ter percorrido certa distância, ele encontrou o valor de 27,5 libras-força por polegada ao quadrado, ou seja, a pressão dentro dos pneus aumentou. Admitindo o gás como um gás perfeito e que o volume interno dos pneus não sofre variação, então detalhe importante, se o volume interno dos pneus não sofre variação, é uma transformação isovolumétrica, a temperatura atingida por eles foi de quanto? Vamos lá então interpretar. Do enunciado, eu tenho que essa transformação é isocórica, isovolumétrica, tanto faz, falar uma coisa como outra. A pressão inicial dos pneus era de 25 libras-força por polegada ao quadrado. E a pressão final é de 27,5 libras-forças por polegada ao quadrado. Além disso, a questão me falou que a temperatura inicial era de 17 graus Celsius, que eu transformo para Kelvin
dá 290 Kelvin. O que eu quero saber, então, nessa transformação isocórica, é qual é o valor da temperatura final dos pneus, para que ele pudesse ter um aumento da sua pressão interna. O que é que eu vou fazer, então? Se é uma transformação isocórica, então P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O P1 é 25, o T1 é 290, o P2 é 27,5, o T2 eu vou descobrir, quero determinar. Inicialmente, eu vou simplificar as frações de cima, eu vou simplificar por 2,5, isso mesmo. De eu pegar 25 dividido para 2,5 dá 10. Quando eu pegar 27,5 dividido para 2,5 dá 11. Repetiu de baixo. Agora eu vou então cortar o 0 do 10 com o 0 do 290. Vai ficar 1 sobre 29 é igual a 1 sobre T2. Faz produto dos meios pelos extremos. 1 vezes T2 dá T2. 29 vezes 11 dá 319 Kelvin. Então a temperatura final desse pneu é de 319 Kelvin. Só que eu olho para as opções e lá tem as opções em graus Celsius. Lembremos então que para transformar de Kelvin para graus Celsius, subtrai 273. Na hora que eu pegar então 319 menos 273, nós temos então que a temperatura final do pneu ela é de 46 graus Celsius e a resposta correta é a letra C. Dessa forma então a gente percebe que para que haja um aumento da pressão dos pneus desse automóvel, nós temos que aumentar a temperatura do gás que está dentro desse pneu. A última transformação que a gente vai estudar é a isotérmica. Vamos dar uma relembrada. A isobárica é quando a pressão é constante. A isovolumétrica é quando o volume é constante. Então, logicamente, a isotérmica é quando a temperatura é constante. Quando eu tenho uma transformação onde não há variação de temperatura. Por isso o nome iso igual, térmica vem de térmico, né, temperatura. Então, transformação isotérmica é aquela transformação gasosa que acontece a temperatura constante. Sendo P1 e V1 a pressão e o volume inicial, P2 e V2 a pressão e o volume final, nós vamos ter então que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O que você tem que aprender? Isso não é uma fórmula nova. É só você ir lá na Lei Geral dos Gases Perfeitos e lembrar que como nós estamos numa transformação onde a temperatura é igual, eu vou então pegar na Lei Geral dos Gases Perfeitos cortar a temperatura. Quando eu cortar a temperatura, eu chego na expressão anterior. Aí eu trago um exemplo, o exemplo 6. Um gás mantido a temperatura constante. Se ele está a temperatura constante, a questão está me dizendo que é uma transformação isotérmica. Ele tem pressão inicial, que eu vou chamar de P, e volume inicial, que eu vou chamar de V. Determine o acréscimo percentual da pressão quando o volume é reduzido de 20%. Bora lá. Pelo enunciado, nós temos que a pressão inicial P1 é P, nós temos que o volume inicial V1 é V. E eu quero que o volume final, o V2, seja 0,8 V. Por que eu quero que ele seja 0,8 V? Porque eu quero reduzir o volume desse gás em 20%. Se eu reduzo o volume do gás em 20%, então vai ficar 80%. 80% de V é 0,8 V. Sabendo disso então, como se trata de uma transformação isotérmica, já que não há variação de temperatura do gás, nós temos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O P1 é P, o V1 é V. O P2 eu quero saber e o V2 é 0,8 V. Eu vou cortar os V's, vai ficar então P é igual a P2 multiplicado por 0,8. Ou 0,8 vezes P2 é igual a 1P, já que P é 1 vezes P. Por que eu coloquei esse 1? Porque agora eu pego o 0,8 e passo dividindo ele. Quando eu pegar 1 dividido para 0,8, nós vamos ter então que o P2, que é a pressão final, é 1,25P. Lembremos que 1,25 é na verdade 125%. Se eu tenho então que a pressão final desse gás é 125% da pressão inicial, isso quer dizer então que houve um aumento de 25% na pressão do gás para que ele chegasse então a 125% do seu valor. Sétimo exemplo, uma questão da uva também. Em uma transformação isotérmica de um gás ideal, sua pressão inicial é duplicada. Então, se a pressão...
Se a temperatura é mantida, já que é uma transformação isotérmica, então nós vamos trabalhar então com a lei geral das transformações gasosas para o caso de uma transformação isotérmica. Bem, se a pressão é duplicada, podemos afirmar que, quando eu olho para as opções, é para dizer como é que vai se comportar o volume desse gás, se ele vai duplicar, se ele vai permanecer constante, se ele vai ficar à metade, como é que vai acontecer. É só então trabalharmos com a isotérmica. Se a pressão inicial é duplicada, então nós vamos ter que o P2 é 2 vezes o P1, já que foi dobrada. Daí então, como nós temos uma transformação isotérmica, na transformação isotérmica eu sei que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Substitui o P2 por 2 vezes o P1, corta agora o P1 nos dois membros, e nós temos então que V1 é igual a 2 vezes o V2. Bem, mas o que eu quero é o volume final. O que eu quero é o V2. Para isolar o V2, eu passo então o 2 que está multiplicando, dividindo o V1. Portanto, o volume final, V2, ele é V1 sobre 2. Se ele é V1 sobre 2, então ele vai ser a metade. Se ele vai ser a metade, o volume do gás será reduzido à metade. A resposta correta é a letra C. Bem, aí eu trago um resumo bem básico, bem rápido, para a gente finalizar a aula de hoje, então, essa parte explicativa. A lei geral dos gases perfeitos, que é a que vai reger todo esse capítulo. Ela me diz que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. E que essa fração entre pressão, volume e temperatura em cada instante vai ser sempre constante. A partir da lei geral dos gases perfeitos, eu posso então definir as transformações. A transformação isotérmica, nela nós vamos ter a temperatura constante, foi a última que nós falamos. Se a temperatura é constante, corte os T's que estão aí embaixo da lei geral dos gases perfeitos e vai sobrar P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. A transformação isocórica ou isovolumétrica é aquela que acontece a volume constante. Então olhe lá na lei geral dos gases perfeitos e corte os V's, já que o volume é constante. Quando eu cortar os V's, vai sobrar P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E por último, a transformação isobárica é aquela que acontece a pressão constante. Então, como eu disse antes, vá lá na lei geral dos gases perfeitos, lá em cima, já que a pressão é constante, corte os P's. Quando eu cortar os P's, vai ficar V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Bem, dessa forma, então, a gente finaliza essa aula com essa parte explicativa e logo em seguida a gente fará uma atividade para estar trabalhando com esses assuntos que nós estudamos hoje.